Nessa parte, vamos falar agora sobre a Galeria dos Deuses do livro Física Védica. Até aqui a gente mergulhou em conceitos que parecem, assim, saídos de uma aula de física, né? Espaço, partículas, forças. Mas agora a coisa muda de figura. Vamos entrar no panteão de deuses que todo mundo associa ao hinduísmo. A fonte é o capítulo 17 do livro e a nossa missão aqui é tentar entender a proposta do autor, que por trás da aparente confusão de divindades existe uma estrutura, um sistema tão lógico quanto as leis da física que ele descreveu antes. Exatamente. É como se a gente estivesse mudando de canal, sabe? Da cosmologia pura para teologia. E esse é o ponto central do autor. O software por trás é o mesmo. Ele argumenta que o panteão védico não é uma coleção aleatória de mitos que evoluíram ao acaso. Pelo contrário, seria um sistema deliberadamente organizado, um reflexo direto da estrutura do universo. A proposta é que os deuses são, na verdade, personificações de forças e princípios da natureza. Uma ideia, assim, bem radical. Radical mesmo. Então vamos começar a desempacotar isso. A primeira coisa que o texto faz é organizar a casa. Em vez de um mar de deuses, ele propõe uma divisão fundamental, uma espécie de organograma divino. Como funciona isso? Funciona com uma lógica tripartite, que é um padrão que a gente já viu antes na cosmologia do livro. O autor afirma que, embora os Vedas mencionem centenas de nomes, na essência existem apenas 3 deuses principais, cada um governando um dos 3 espaços ou lokas. O primeiro é Agni, o deus associado à terra, que no livro é chamada de Prithvi. Este é o espaço do observador, o nosso mundo material. Espera um pouco. Então o Agni, que eu sempre conheci como deus do fogo, na verdade seria o deus da terra, da matéria? Como o autor justifica esse salto de fogo para toda a matéria? Parece um pulo bem grande. Essa é uma ótima pergunta, porque toca no cerne da interpretação dele. Para o autor, o fogo de Agni não é só a chama literal, é o princípio da transformação, da energia contida na matéria. A Agni representa tudo que pode ser observado, medido, pesado. É a matéria em si. O segundo deus é Vayu, ou às vezes Indra, que pertence à atmosfera Antariksha. O espaço intermediário. Isso, o que conecta a Terra ao céu. E o que Vayu representaria nessa tradução para a física? Se Agni é a matéria... Vayu seria o campo, a força que age à distância, a energia em movimento, as interações que acontecem nesse espaço. E, por fim, o terceiro é Surya, o deus Sol, que pertence ao céu, ou Dial. O espaço da luz. Exato. Surya é a própria luz. Então, a trindade fundamental do universo, segundo o livro, é matéria, que é Agni, campo, que é Vayu, e luz, que é Surya. Matéria, campo e luz. Terra, atmosfera e céu. Nossa, deuses, espaços e forças da natureza. Uma correspondência muito, muito elegante. E o autor sugere que todos os outros deuses são, de alguma forma, variações desses 3. Precisamente, a ideia é que os múltiplos nomes encontrados nos Vedas não são deuses diferentes, mas descrições de diferentes funções ou aspectos desses 3 princípios fundamentais. É quase como uma nomenclatura científica, sabe? A gente pode chamar a água de H2O, de gelo, de vapor. São nomes diferentes para a mesma coisa em estados diferentes. Isso. A lógica aqui seria a mesma para os deuses. Isso já organiza bastante a percepção. Mas aí entra a questão dos números. Todo mundo já ouviu falar que o hinduísmo tem milhões de deuses. O livro aborda isso e a explicação é uma das coisas mais surpreendentes do capítulo. Sim, ele dedica um bom tempo para desmistificar essa ideia dos 330 milhões de deuses. O autor rastreia a origem disso e chega a uma conclusão, assim, fascinante. Foi um erro de tradução. Um erro colossal que se perpetuou por séculos. Um erro de tradução? Como assim? A raiz do problema está numa única palavra em sânscrito. Kote. Kote. E o que ela significa? Aí que está o problema. Ela tem um duplo sentido. Kote pode significar tipo
ou categoria. Ok. Mas também pode significar literalmente 10 milhões. Ah, não. Já entendi onde isso vai dar. Exatamente. Um texto posterior aos Vedas, um Purana, que descrevia os 33 cotes de deuses, ou seja, 33 tipos de deuses. Foi lido ao pé da letra. 33 vezes 10 milhões. Isso. E virou 330 milhões. Não acredito. Então, um dos conceitos mais populares sobre o hinduísmo no Ocidente, essa imagem de um panteão infinito, caótico, pode ter nascido de uma ambiguidade linguística, de um lost in translation. Segundo o autor, foi exatamente isso. E o impacto cultural dessa interpretação foi gigantesco. Moldou a forma como o hinduísmo foi visto de fora, muitas vezes como uma religião politeísta primitiva, em vez de um sistema estruturado. Que loucura! O número original, que aparece consistentemente nos textos védicos mais antigos, não é 330 milhões, mas simplesmente 33. 33, um número muito mais gerenciável. E, conhecendo a lógica do livro até aqui, imagino que esse número não seja aleatório. Ele também tem uma estrutura, certo? Com certeza. O autor aponta para o Yajurveda, que divide esses 33 deuses, seguindo a mesmíssima lógica tripartite que a gente acabou de ver. A mesma? Como? A divisão é perfeitamente simétrica. São 11 deuses na Terra, associados a Agni, 11 deuses na atmosfera, associados a Vayu, e 11 deuses no céu, associados a Surya. 11 mais 11 mais 11. Isso. 11, 11, 11. A simetria é linda, não dá para negar. Mas é quase. Perfeita demais, né? Isso não poderia ser uma interpretação moderna, uma tentativa de forçar uma ordem matemática em cima de textos antigos que talvez fossem mais poéticos do que literais? É uma crítica válida, e o próprio autor lida com isso. Ele fortalece o argumento ao analisar outras listas. Por exemplo, ele cita uma lista posterior do Shatapatha Brahmana, que também fala em 33 deuses, mas os organiza de outra forma. 8 vasos, 12 adityas, 11 rudras e mais 2 figuras. O autor do livro critica essa lista, dizendo que ela quebra a simetria original de 11, 11, 11 e, portanto, se desvia do esquema cosmológico védico original. Entendi. A sugestão dele é que o número 33 não é simbólico ou arbitrário, mas pode estar ligado à própria geometria do universo que ele descreve. Ok. Temos esse panteão védico super estruturado, quase matemático. Mas isso levanta outra questão. Se o sistema original era tão organizado, por que a percepção que a maioria das pessoas, inclusive muitos hindus, têm hoje é tão diferente? Por que figuras como Vishnu e Shiva se tornaram tão centrais, ofuscando essa estrutura de Agni, Vayu e Surya? O que aconteceu no meio do caminho? Essa é a ponte perfeita para a próxima parte da análise do livro, a Era dos Puranas. O autor descreve esse período como uma grande adaptação cultural e religiosa. Os Vedas eram textos complexos, esotéricos, repletos de códigos. Eram para uma elite de sábios. Entendi. Os Puranas, que vieram séculos depois, foram escritos para as massas. O objetivo era outro. Era uma espécie de divulgação científica da época, usando histórias para transmitir os conceitos? Traduzida em narrativas, em histórias de heróis, deuses e demônios lutando pelo destino do universo. Era uma forma de manter os princípios éticos e cósmicos, o Dharma, vivos na consciência popular. Mas, nesse processo de tradução, o foco mudou drasticamente. E quais foram as maiores mudanças nesse panteão? Foram enormes. Vishnu, que nos Vedas é uma divindade importante, mas não necessariamente a principal, ascende nos Puranas a posição de divindade suprema, o grande mantenedor do cosmos. E o caso de Indra é ainda mais dramático. Nos Vedas, Indra é uma força colossal, o poder de expansão do universo, o vencedor de demônios cósmicos. Nos Puranas, ele é rebaixado. Rebaixado como? Ele se torna uma espécie de rei de um reino celestial, mas um rei inseguro, frequentemente preocupado em defender seu trono de algum demônio ou asceta que ameaça seu poder. Nossa, que mudança! É uma mudança de status brutal.
O que antes era uma força da natureza se tornou um personagem com falhas muito humanas, como o ciúme e o medo. E o mesmo acontece com Rudra, uma divindade védica associada à aniquilação, que evolui e se expande para se tornar a figura imensamente complexa e popular de Shiva. É fascinante pensar no que essa mudança significa. Passar de um Deus que representa a expansão do universo para um que se preocupa com o próprio poder. Isso diz muito sobre as mudanças na sociedade, nas preocupações humanas da época. Deixou de ser sobre o cosmos e passou a ser mais sobre a política e a sociedade. Sem dúvida. Foi nesse período que as 5 grandes seitas devocionais ganharam força, focadas em Vishnu, Shiva, Shakti, a deusa-mãe, Surya e Ganesha. O autor argumenta que essa evolução não foi uma corrupção dos Vedas, mas uma adaptação necessária para que o conhecimento sobrevivesse em um novo contexto social e espiritual. Certo. Até aqui, a gente viu a proposta de uma estrutura lógica, a desmistificação dos milhões de deuses e a evolução dessa estrutura para uma forma mais narrativa. Mas a parte mais surpreendente, a que realmente me fez parar para pensar, foi quando o autor pega algo que parece puramente mitológico, as 10 encarnações, os avatares de Vishnu, e propõe uma leitura que parece ficção científica. Essa é a parte mais audaciosa do argumento dele. Ele sugere que a codificação do conhecimento não parou nos Vedas, e que a famosa lista dos 10 avatares de Vishnu não é só uma série de contos mitológicos, mas uma narrativa codificada da história da evolução da vida e da civilização na Terra. Uau! A sequência, quando analisada, é o que torna o argumento tão provocador. Vamos passar por ela, porque isso é incrível. A primeira encarnação é Matsya. Matsya, o peixe, simboliza o início de toda a vida na água, nos oceanos, o ponto de partida biológico. Ok, faz sentido. A vida começou na água. A segunda é Kurma. Kurma, a tartaruga, um anfíbio. Representa o passo evolutivo seguinte, a transição da vida aquática para a vida terrestre. Peixe, depois anfíbio. A sequência biológica até aqui é impecável. O terceiro é Varaha, o javali. O javali é um animal totalmente terrestre. Simboliza a vida se estabelecendo e dominando o ambiente terrestre. A transição está completa. Até aqui, a sequência é idêntica à que aprendemos na biologia. Mas e o próximo? Narsinha, o meio homem, meio leão. Aí já parece que a gente entra de vez na fantasia, não? É o que parece à primeira vista. Mas na interpretação do autor, isso representa o próximo grande salto. Não um animal específico, mas a evolução de uma forma de vida com inteligência superior. A fusão da força animal, o leão, com a consciência humana emergente, o homem. Sei. É a transição do puramente animal para o início da senciência. Uma transição conceitual, não literal. Interessante. E depois vem Vamana, o anão. Vamana, o anão, é associado aos primeiros hominídeos, ou primatas, que ainda não andavam totalmente eretos. É o precursor direto do homem moderno. A forma humana está quase lá. Nossa, a sequência continua fazendo sentido. E a sexta encarnação, Parashurama, que é sempre mostrado com um machado. Parashurama, com o machado, representa o homem da Idade da Pedra. A humanidade agora não depende só do corpo, mas do uso de ferramentas. A tecnologia primordial. Exato. O machado é a primeira extensão da vontade humana sobre o mundo. E depois dele vem Rama, com arco e flecha. O arco e flecha são um salto tecnológico gigantesco em relação ao machado. Exigem planejamento, aerodinâmica, precisão. Para o autor, Rama simboliza uma civilização mais avançada, com tecnologia de caça e guerra mais sofisticada, o início de sociedades organizadas. A oitava é Balarama, que carrega um arado. O arado muda tudo. É a revolução agrícola. Balarama representa o momento em que a humanidade deixa de ser caçadora-coletora e nômade para se tornar sedentária. Entendi. A agricultura permite o surgimento de vilas, cidades, civilizações estáveis. Isso nos leva à nona encarnação, que é Krishna. Krishna, nessa leitura, é o homem moderno,
com toda a sua complexidade social, suas filosofias, sua diplomacia, suas guerras. Ele lida com dilemas morais e políticos que são um reflexo da sociedade humana plenamente desenvolvida. Uau! Peixe, anfíbio, animal terrestre, semi-humano, primata, homem com ferramentas, homem com tecnologia avançada, homem agricultor, homem social e político. Colocando um ao lado do outro, a sequência é assustadora. É coincidência demais. O autor está realmente sugerindo que a teoria da evolução já estava codificada ali milênios antes de Darwin. 10ª e última encarnação, Kalki, ainda não chegou. É um avatar do futuro que virá montado em um cavalo branco. Isso simboliza que a evolução não terminou com a gente. A humanidade ainda está em processo, caminhando para um próximo estágio. A história não acabou. Isso é de explodir a cabeça. Se a gente aceita essa premissa, mesmo que como um exercício mental, a implicação é gigantesca. Muda completamente a forma como olhamos para esses mitos. A implicação, como o autor coloca, é profunda. Sugere uma cultura ancestral em que ciência e religião não eram inimigas, mas parceiras. A religião se tornava o veículo para preservar e transmitir conhecimento científico complexo de uma forma que pudesse sobreviver por milênios, através de histórias que qualquer pessoa poderia entender e memorizar. E isso é o oposto do que a gente viu na história do Ocidente, né? Onde era Galileu contra a Igreja uma briga constante entre ciência e fé. Aqui, a proposta é que os dois andavam de mãos dadas, que os mitos eram a embalagem e a ciência era o conteúdo. Exatamente, o autor conclui que o hinduísmo, ou pelo menos sua raiz védica, não foi desenvolvido por místicos primitivos, mas por intelectuais, cientistas e filósofos que encontraram uma maneira engenhosa de codificar seu entendimento do universo em rituais, símbolos e histórias. A mitologia não seria pré-científica, mas sim um método de criptografia científica. Em resumo, a análise deste capítulo nos leva de um panteão aparentemente caótico a um sistema tripartite baseado na física. Nos mostra como um erro de tradução pode ter criado a ideia de milhões de deuses e culmina com essa interpretação impressionante dos avatares de Vishnu como um mapa codificado da evolução. E o que fica, para além dos detalhes, é um convite para olhar de novo para as histórias que formaram nossa civilização, não apenas como contos de fadas ou dogmas religiosos, mas como possíveis cápsulas do tempo, cheias de conhecimento esperando para ser decodificado. Fica a pergunta: o que mais pode estar escondido à vista de todos, em outras culturas, em outras grandes narrativas da humanidade? Na nossa próxima análise, vamos mergulhar em outra parte fascinante deste livro. Nessa parte, vamos falar agora sobre a cosmologia do Big Bang, mas sob uma ótica bastante crítica. E a fonte que a gente tem para essa análise é um capítulo de um livro chamado Vedic Physics, de Rajaram Mohan Roy. É uma perspectiva, assim, que a gente não costuma ouvir, porque ela desafia o modelo padrão da origem do universo, né? Aquele que todo mundo aprende. Exato. E a nossa missão aqui é mergulhar nos argumentos desse livro. Tentar entender os problemas que ele aponta no modelo do Big Bang. A gente não está aqui para dizer se o autor está certo ou errado, mas para entender a crítica que ele constrói. Ele basicamente alega que a teoria mais aceita sobre como tudo começou tem, na verdade, uma série de, digamos, dores de cabeça. Sim, dores de cabeça que a cosmologia moderna ainda não conseguiu curar. Exatamente. E o livro organiza isso em 7 problemas principais, alguns bem famosos no meio científico. O problema da singularidade, o do horizonte, da planicidade, da idade, do monopolo magnético, da entropia. E talvez o mais intuitivo de todos, o problema da antimatéria. Ok, a lista é longa. Vamos desempacotar isso com calma. Vamos começar por esse último, então, o da antimatéria. Eu acho um ótimo ponto de partida porque a lógica é bem direta. É bem intuitiva. A física fundamental, aquela testada em laboratórios, nos diz que quando se cria energia a partir do vácuo, a matéria e a antimatéria surgem em pares perfeitos. Um próton aqui, um antipróton ali. Um elétron aqui, um positrão ali. Certo? Perfeitamente. Para cada partícula tem a sua gêmea de carga oposta. Se o Big Bang foi essa criação suprema de energia se transformando em massa, a consequência, assim, inevitável,
é que o universo deveria ser 50% matéria e 50% antimatéria. Pois é. Mas quando a gente olha ao redor, não é nada disso que a gente vê. Nada mesmo. Tudo de planetas, galáxias, nós mesmos, é feito de matéria. Se existissem galáxias de antimatéria, a gente veria elas se aniquilando nas fronteiras com as galáxias de matéria. Seria uma liberação de energia absurda de raios gama, e a gente não observa nada disso. Então a grande pergunta que o livro levanta é: se a teoria está certa, para onde foi metade do universo? E o autor é bem incisivo nisso. Ele argumenta que, depois de mais de 70 anos de desenvolvimento do modelo, a falta de uma resposta satisfatória para essa simetria não é um detalhe menor, sabe? Para ele, é um sintoma de que a premissa inteira pode estar equivocada. Certo. O livro estabelece os problemas, começando com um bem forte. Mas criticar é uma coisa, né? Propor uma alternativa é outra. O autor oferece um modelo diferente. Oferece. E é aqui que a coisa fica realmente fora da caixa. Ele propõe o que chama de cosmologia védica, que é baseada em interpretações de textos antigos, mas formulada para responder a esses problemas modernos. Interessante. E o ponto de partida é radicalmente diferente. Em vez de um universo começando de um ponto infinitamente quente e denso, a tal da singularidade... Que por si só já é um problema porque as nossas leis da física quebram nesse ponto. Exato. Em vez disso, o modelo védico postula um universo que começou como um vazio absoluto. Nada. Nada como Nada. Sem espaço, sem tempo, sem matéria, sem energia. Isso de cara já elimina o problema da singularidade. O universo não começa de um estado físico impossível de descrever, ele começa da ausência total. Um começo a partir do nada. E qual seria a cara desse universo? Se não é um ponto que explode, como ele é? O livro descreve como um ovo cósmico em rotação. Pensa num esferoide, tipo uma bola de futebol americano. Isso já implica algo que o modelo padrão nega. O universo teria um centro, um eixo de rotação e uma fronteira, uma borda. Certo. E a parte mais crucial talvez seja esta. A matéria e a energia não foram criadas todas de uma vez, num flash. Elas são, segundo o livro, continuamente geradas na superfície, na borda desse universo, à medida que ele se expande. Peraí. Criação contínua de matéria na borda do universo? Isso é uma ideia em tanto. Como essa estrutura, esse ovo giratório, se propõe a resolver o mistério da antimatéria que a gente acabou de falar? A resposta, segundo o livro, está na rotação. A rotação do universo, desde o início, teria quebrado a simetria perfeita. Isso teria causado a criação de um excesso minúsculo, quase insignificante, de matéria sobre a antimatéria. Um excesso pequeno. Muito pequeno. Agora, se isso tivesse acontecido só no primeiro segundo, o excesso seria pequeno demais. Mas como a criação é um processo contínuo, que acontece por bilhões de anos na superfície... Ah, entendi. Esse pequeno desequilíbrio vai se acumulando. É como uma torneira pingando por um ano. Uma gota não é nada, mas no fim, enche um balde. O resultado é o universo dominado pela matéria que a gente vê hoje. Entendi. A solução não está num evento único e misterioso lá no comecinho, mas num processo gradual, cumulativo. Ok, faz sentido dentro da lógica dele. Vamos para o próximo da lista. O problema do horizonte. Certo. Antes de ouvir a solução, vamos só garantir que todo mundo entenda o problema. É um dos quebra-cabeças mais estranhos da cosmologia, né? Sem dúvida. Uma boa analogia é imaginar duas pessoas, uma no Polo Norte e outra no Polo Sul, no exato momento em que a Terra foi formada. Elas nunca se viram, nunca conversaram, não deu tempo de uma mensagem viajar de uma para outra. Certo. E, no entanto, a gente descobre que as duas estão vestindo exatamente a mesma roupa, com os mesmos detalhes. Como isso é possível? Esse é o problema do horizonte. O universo, em grande escala, tem a mesma temperatura em toda direção. Mas as partes opostas nunca estiveram em contato. Exato. Segundo o Big Bang, as regiões opostas do universo nunca estiveram em contato causal. Elas se expandiram rápido demais para que qualquer informação viajando na velocidade da luz
pudesse ter uniformizado a temperatura entre elas. Então, como o modelo védico explica essa roupa cósmica idêntica em todo lugar? Ele meio que elimina a premissa do problema. O livro argumenta que o universo não começou com uma explosão caótica e super rápida, a inflação cósmica. Não teve inflação. Não, a expansão teria sido lenta e suave, a partir de um estado de equilíbrio. Isso significa que, no início, por um longo tempo, todas as partes do universo estavam, sim, conectadas. Elas tiveram tempo de sobra para trocar energia e chegaram ao equilíbrio térmico, a uma temperatura uniforme, de forma natural, bem antes da expansão as afastar. Não precisa de um mecanismo exótico para alisar tudo às pressas. Isso me leva direto ao problema seguinte, o da planicidade, porque eles parecem conectados, né? A planicidade é aquela questão do equilíbrio incrivelmente preciso, quase milagroso, que o universo precisa ter. É isso. Exatamente. Vamos tentar outra analogia? Imagina lançar um foguete. Se você lança com pouca velocidade, ele sobe e cai de volta pela gravidade. Se lança com velocidade demais, ele escapa da gravidade e se perde no espaço para sempre. Mas existe uma velocidade exata, a velocidade de escape, em que ele continua se afastando, mas desacelerando, num equilíbrio perfeito entre o impulso e a gravidade. E o universo plano é esse do equilíbrio perfeito. Perfeito. Esse equilíbrio é medido por um número que os cosmólogos chamam de ômega. Se o ômega fosse um pouquinho maior que 1, a gravidade já teria feito o universo colapsar num Big Crunch. Certo. Se fosse um pouquinho menor que 1, a expansão teria sido tão rápida que as galáxias nem teriam se formado. Para o universo ser como é hoje, o valor de ômega, lá no começo, tinha que ser 1 com uma precisão de 15 casas decimais. É um ajuste fino absurdo. É como acertar um alvo de 1 centímetro do outro lado do universo. Incomoda muito os cientistas. E qual a proposta do livro para isso? Proposta é que não existe ajuste fino. É uma consequência inevitável do modelo dele. O livro afirma que a energia total do universo védico é sempre e em todos os momentos exatamente zero. Sempre zero. Sempre zero. A energia positiva, que é a massa, a energia da expansão, da rotação, é perfeitamente cancelada pela energia negativa, que é a energia potencial gravitacional. Como a equação do universo é sempre energia positiva mais energia negativa igual a zero, o balanço é inerente. Então ele não pode ser outra coisa. Exato. O universo não pode ser outra coisa senão plano. Ômega é sempre 1, por definição do sistema, não por um acaso cósmico. Ok, a lógica interna do modelo é bem amarrada. Ele muda o início para resolver os problemas daquele instante. Mas isso também afeta a nossa percepção da idade do universo? Porque esse é outro problema da lista. O paradoxo de achar estrelas que parecem mais velhas que o próprio universo. Sim, o problema da idade. O modelo do Big Bang nos dá uns 13,8 bilhões de anos, certo? Calculado extrapolando a expansão para trás, até o ponto inicial. O problema é que astrônomos encontram objetos como a estrela Matusalém, cuja idade é estimada em mais de 14 bilhões de anos. É como encontrar um filho mais velho que o pai. E como o modelo védico lida com essa contradição? O autor sugere que a extrapolação do Big Bang está errada porque assume uma taxa de expansão mais constante. No modelo védico, com aquela fase inicial de expansão lenta e suave que a gente falou... Certo. A fase que resolveu o problema do horizonte. Essa mesma. O universo teria passado muito mais tempo na sua infância antes de acelerar. Essencialmente, o modelo do Big Bang estaria ignorando a primeira metade da história cósmica. Se essa fase lenta for incluída no cálculo, a idade total do universo poderia facilmente dobrar, chegando a 25 ou 30 bilhões de anos. O que resolveria com folga o paradoxo da idade das estrelas. Com muita folga. Então o que a gente está vendo é um modelo alternativo que não resolve só um problema, mas cujas soluções para diferentes problemas se reforçam, se conectam. Exatamente. E isso se aplica aos últimos 2 problemas da lista. Primeiro, os monopolos magnéticos. De forma bem simples, são partículas hipotéticas superpesadas com um polo magnético só. Só um norte ou só um sul. Isso.
E as teorias do Big Bang prevêem que elas deveriam ter sido criadas aos montes no calor extremo do início do universo. O problema é que a gente nunca encontrou um. E no modelo védico? A resposta é simples. O universo nunca passou por aquele estado de temperatura e densidade extremas. Se as condições para criar os monopolos nunca existiram, não é surpresa nenhuma que a gente não os encontre. Faz sentido. E o último, o da entropia. Esse é um pouco mais abstrato. É a famosa segunda lei da termodinâmica. Entropia é uma medida da desordem. Em qualquer sistema fechado, a desordem sempre aumenta. Certo, um ovo que quebra nunca volta a ser um ovo sozinho. Perfeito. O enigma do Big Bang é que para o universo ser tão estruturado como é hoje, ele precisou começar num estado de entropia incrivelmente baixa, ou seja, de altíssima ordem. Por que a singularidade, o estado mais caótico que se pode imaginar, daria origem a um universo tão ordenado? É uma boa pergunta. O modelo védico vira a questão de cabeça para baixo. Se o universo começou como um vazio completo, sua entropia inicial era zero, a ordem perfeita. À medida que matéria e energia são criadas continuamente, a desordem, a entropia aumenta gradualmente. Isso está em perfeito acordo com a segunda lei, em vez de começar com exceção inexplicável a ela. Então, o que tudo isso significa? O que temos aqui é um texto que apresenta uma cosmologia alternativa completa, que vem de fontes antigas, mas que o autor usa para dialogar diretamente com os maiores quebra-cabeças da ciência moderna. Ele desafia o consenso. E o que é mais fascinante para mim é o contraste na natureza fundamental do universo. O modelo padrão nos dá um evento único, uma criação instantânea. Já o modelo védico, descrito na fonte, propõe um universo cíclico, que passa por kalpas, ciclos de criação e dissolução. Ciclos. Sim, ciclos que duram trilhões de anos. Cada ciclo começa do nada e volta ao nada, sendo completamente independente do anterior. O nosso universo não seria o evento, mas só um capítulo num livro infinito. E cada capítulo começa com a página em branco. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão que o próprio livro provoca. A ciência moderna opera em grande parte sobre o princípio cosmológico, né? A ideia de que não estamos num lugar especial no universo. Exato. Que, em grande escala, o universo é igual em todo lugar e em toda direção. É uma premissa de humildade, de que não somos o centro de nada. Uma premissa fundamental para toda a cosmologia moderna. Exatamente. No entanto, a cosmologia védica, com seu centro, seu eixo de rotação e a criação de matéria na borda, ela descreve um universo com uma estrutura definida, com lugares que são especiais. Sim. Isso nos leva a uma pergunta provocadora. E se o universo não for tão homogêneo quanto a gente assume? O autor menciona, por exemplo, a distribuição das rajadas de raios gama, que parecem vir de todas as direções. No modelo padrão, isso é prova de que o universo é homogêneo. Certo. Mas o autor pergunta, e se isso for, na verdade, um indício de que estamos no centro de uma distribuição esférica? E se a gente estiver, de fato, num lugar especial dentro de um modelo cosmológico completamente diferente, como o que ele descreve? É uma pergunta que força uma reavaliação de uma das premissas mais básicas com que a gente olha para o cosmos. O livro não está só oferecendo respostas diferentes, ele está questionando as próprias perguntas que a gente faz. Na sequência, vamos analisar outra parte do livro. Nessa parte, vamos falar agora sobre a cosmologia védica. Ela é descrita no capítulo 19 do livro Vedic Physics. Mas vamos encarar isso como uma espécie de exercício, sabe? Quase como se a gente fosse construir um universo do zero. A fonte que a gente tem aqui dá um manual de instruções completamente alternativo, baseado em textos muito antigos. E a nossa missão é entender essa engenharia, como funciona, quais são as peças e por que o autor diz que esse projeto resolve algumas das maiores falhas do nosso modelo atual, o Big Bang. Exatamente. E olha, a primeira instrução nesse manual já vira a mesa completamente. A gente está muito acostumado com a ideia do Big Bang, né? Tudo começa num ponto super quente, super denso. Sim, uma explosão de tudo para partir de algo. Pois é. O modelo védico, pelo menos na interpretação do livro,
começa do oposto absoluto. O vazio. Nada. Zero espaço, zero matéria, zero energia. É um começo a partir do silêncio total. Ok, um começo a partir do nada, isso já é bem radical. Como que se constrói um universo a partir daí? A primeira peça que o livro apresenta é a imagem do ovo cósmico, o Brahmanda, e o texto insiste que isso não é só uma metáfora, né? Isso, não é só poesia. A alegação é que essa forma de ovo, ou, tecnicamente, um esferoide, é uma consequência física. Se você tem um fluido primordial que começa a girar, a própria física diz que ele vai acabar assumindo essa forma. E essa ideia de um universo em rotação, ela tem base nos textos? Tem. O livro cita o Rig Veda, que fala do universo girando como uma roda. Então a ideia da rotação é fundamental desde o início. Que fascinante. E isso se conecta com um símbolo super conhecido? Sim, o chakra. Aquela roda, ou disco, na mão de Vishnu, a interpretação do livro é genial. Se Vishnu representa o universo, o chakra não é só uma arma ou um símbolo. Ele representa uma propriedade física, a de que o universo inteiro está em rotação. É um conceito de astrofísica dentro de uma imagem mitológica. Nossa, e um universo que já nasce girando é muito diferente do Big Bang, que não tem um eixo de rotação. Isso nos leva direto para uma das maiores diferenças, a singularidade. No modelo padrão, tudo começa naquele ponto infinitamente denso. Se aqui a gente começa do vazio, como é que a matéria e a energia aparecem? De onde vem tudo? Aí que está o pulo do gato do modelo. Ele propõe uma coisa que para a física tradicional soa quase como heresia. Uma equivalência direta entre espaço, matéria e energia. A ideia é que a massa e a energia não são fixas. Não foram criadas lá no começo e pronto. Não. Não. Nesse modelo, a massa e energia ela é criada continuamente conforme o universo se expande. A própria expansão do espaço gera matéria. Peraí, vamos com calma. A ideia de que o espaço, ao se expandir, cria matéria do nada, isso vira de cabeça para baixo um dos princípios mais básicos da física, a conservação de energia. Exato. Como que o autor justifica isso? O que ele diria para um físico que ouve isso e fala impossível? Isso viola a termodinâmica. É uma ótima pergunta. E a chave está em como se define o sistema. O livro argumenta que a lei da conservação se aplica ao universo como um todo, e neste modelo, a energia total do universo é sempre zero. Sempre zero. Sempre. A energia positiva da matéria que é criada é perfeitamente cancelada pela energia negativa do campo gravitacional que essa mesma matéria gera. O balanço é sempre nulo. É por isso que o autor chama de um maior almoço grátis. Você ganha algo, a matéria, mas o custo total de energia no sistema continua zero. Deixa eu ver se eu entendi com uma analogia. É como se eu cavasse um buraco. Eu crio um monte de terra, que seria a energia positiva, a matéria. Certo. Mas, ao mesmo tempo, eu crio o buraco. Uma dívida, que seria a energia gravitacional negativa. No fim, o balanço de terra e buraco é zero. A lógica é essa. A analogia é perfeita. É exatamente essa lógica. O universo pode criar matéria e energia, contanto que, para cada monte de terra positivo, ele cria um buraco gravitacional negativo de igual valor. A conta cósmica está sempre zerada. Ok, isso é uma ginástica mental e tanto. Mas aí o livro vai além. Ele faz uma afirmação ainda mais ousada. Ele diz que a ciência moderna já estaria observando essa criação de matéria sem saber, e aponta para as explosões de raios gama, os GRBs. Exato. As explosões de raios gama são estéreo. São flashes de energia absurdamente altos que vêm de todas as direções do céu. De forma isotrópica, né? Uniforme. Isso. E a interpretação do modelo védico é que esses flashes não são eventos locais, tipo a morte de uma estrela. Eles seriam a radiação liberada lá na fronteira do universo, na superfície do ovo cósmico, onde esse processo de criação de matéria estaria acontecendo agora. E tem até uma correlação com a frequência, certo? Sim. O livro menciona uma passagem nos Vedas que fala em 3 vezes ao dia, o que seria
compatível com a frequência observada dos GRBs. Isso é bem heterodoxo. A astronomia hoje associa os GRBs a supernovas gigantes ou colisão de estrelas de nêutrons. O livro oferece alguma evidência para questionar isso? A principal evidência, segundo o autor, é a isotropia. Se os GRBs viessem de galáxias aleatórias, a gente esperaria ver um certo agrupamento, sabe? Na direção de aglomerados de galáxias. O fato de eles serem tão uniformes no céu, para o autor se encaixa melhor com um fenômeno que acontece na borda de todo o universo, e não em pontos específicos dentro dele. É uma reinterpretação dos mesmos dados. Nossa, então essas explosões que a gente detecta poderiam ser o som da criação acontecendo agora, na borda do cosmos. É uma ideia muito poética. Bom, se essa base do modelo é tão diferente, começa do nada, energia zero, criação contínua, como ele se sai para resolver os problemas que o Big Bang tem? Vamos começar pelo famoso problema do horizonte. Certo. O problema do horizonte, em resumo, é como regiões do universo tão distantes, que nunca tiveram tempo de conversar, podem ser tão parecidas, ter a mesma temperatura. O Big Bang, sendo uma explosão caótica, não explica isso bem. Não mesmo. A solução do modelo védico está no seu começo. Ele não começa com uma explosão, mas com uma expansão lenta, suave, a partir de um estado de equilíbrio perfeito. Então, no comecinho, tudo estava causalmente conectado. A uniformidade não é um mistério, ela é a condição inicial. Entendi. Em vez de uma bagunça que virou ordem, foi uma ordem que foi se desabrochando. E a questão da geometria, o problema da planicidade. O universo ser plano exige um ajuste muito fino no Big Bang. Aqui a solução é ainda mais direta. Como a gente falou, ele postula que a energia total do universo é, por definição, sempre zero. Certo. Na relatividade geral, um universo com densidade de energia total zero é um universo geometricamente plano. Não é coincidência. A planicidade é uma consequência inevitável da condição de energia nula. Ok, então esses dois grandes problemas, horizonte e planicidade, que no modelo padrão precisam de teorias adicionais como a inflação, Isso. aqueles são consequências naturais do ponto de partida do modelo. Um universo que começa do zero, em equilíbrio e com energia total nula. É isso. Exatamente isso. A solução não é um remendo, ela está na fundação. E a mesma lógica se aplica a outros problemas, como o da idade. O problema da idade? Às vezes a gente acha estrelas que parecem mais velhas que o próprio universo. É um paradoxo. Sim, e o livro argumenta que o erro está no cálculo. O Big Bang assume que o universo sempre esteve desacelerando expansão na fase inicial. O modelo védico propõe algo diferente. Uma longa fase inicial de aceleração gradual antes de começar a desacelerar. Ah, então teria uma fase a mais no começo. Uma fase a mais que não entra nos cálculos padrão. E essa fase poderia mais do que dobrar a idade real do universo. Isso resolveria o paradoxo, daria tempo de sobra para essas estrelas se formarem. Isso é uma afirmação bem forte. Quase como dizer que estamos ignorando metade da história do universo. Seguindo a lista, o problema do monopolo magnético. Teorias prevêem essas partículas, mas nunca achamos nenhuma. E a resposta aqui é elegantemente simples. Os monopolos só se formariam naquelas condições extremas do Big Bang de calor e densidade. Como o modelo védico começa com vazio frio e nunca atinge essas densidades, os monopolos simplesmente não se formam. O problema nem chega a existir nesse cenário. Faz sentido. E isso me lembra o problema da entropia. A desordem sempre aumenta, mas o universo começou superordenado, com baixa entropia, o que contradiz um início caótico como o Big Bang. De novo, a solução está no ponto de partida. Se o universo começou com zero matéria e zero energia, ele também começou com zero entropia. Ordem perfeita. A entropia só começou a aumentar devagar à medida que a matéria era criada. Isso bate perfeitamente com a observação de um universo inicial ordenado. Ok. E para fechar a lista de problemas, o grande mistério da antimatéria. Por que o nosso universo é feito só de matéria, se elas deveriam ter sido criadas em pares? A chave, segundo o livro, é a rotação do universo.
A rotação, de novo. Ela de novo. A rotação introduz uma assimetria no sistema. Essa quebra de simetria, lá na superfície do universo onde as partículas são criadas, resulta numa produção muito, muito pequena, mas consistente, de um pouquinho mais de matéria que de antimatéria. Uma diferença mínima, então. Mínima. Imagine que, para cada bilhão de pares partícula-antipartícula, sobrava uma partícula de matéria extra. Ao longo de bilhões de anos, esse pequeno excedente se acumulou. Os pares se aniquilaram e esse excesso de matéria ficou, construindo o cosmos que a gente vê. Incrível. Então, amarrando tudo, temos um modelo que propõe uma origem diferente e usa suas próprias regras para sistematicamente tentar resolver as inconsistências do modelo padrão. Tudo isso dentro de um quadro maior, de um universo cíclico, o Kalpa. Isso. Um ciclo de expansão e contração. Mas com uma diferença crucial de outros modelos cíclicos. Como o universo termina seu ciclo exatamente como começou, com zero massa, zero energia, zero espaço, nenhuma informação passa de um ciclo para o outro. Nenhuma herança do universo anterior. Nenhuma. Cada kalpa é um recomeço absoluto. Uma folha em branco. Isso nos leva a uma comparação final. Se a gente colocar os dois modelos lado a lado, como fica o placar? Fica bem claro, né? O início. Big Bang, um ponto quente denso. Védico, um vazio frio. Centro do universo. O Big Bang não tem centro. O modelo védico, por ter rotação, tem um centro e um eixo definidos. Criação de matéria. No Big Bang, tudo de uma vez. No védico, um processo contínuo na superfície do universo. E a forma? O Big Bang descreve um universo sem fronteiras, como a superfície de um balão. O védico descreve um esferoide como a fronteira física, real. Em resumo, a cosmologia védica, como essa fonte apresenta, não é só um conjunto de ideias. É uma tentativa de construir uma estrutura alternativa completa. Uma que se propõe a resolver, de uma forma que parece bem interligada, as questões mais persistentes da cosmologia moderna. É, no mínimo, uma perspectiva que nos força a questionar aquilo que a gente toma como certo. Na sequência, vamos analisar outra parte fascinante deste livro. Nessa última parte, vamos falar sobre o código astronômico do Rig Veda. Exato. O material que a gente analisou mergulha fundo na cosmologia védica, né? Mas tem uma parte que é baseada no trabalho do professor Subhash Kak, que propõe uma coisa totalmente diferente. E qual seria essa proposta? A ideia é que o conhecimento astronômico de verdade, o mais profundo, não está nos hinos que falam sobre o céu, sabe? Não no significado literal das palavras. Isso. Ele estaria na própria estrutura do texto, na matemática por trás de como os livros e os hinos foram organizados. É uma premissa fascinante. É como se os antigos sábios tivessem criado uma espécie de cápsula do tempo, mas não de objetos, e sim de dados. Exatamente. Uma cápsula de dados. E a chave para abrir essa cápsula não seria a tradução, e sim a contagem, porque à primeira vista a organização do Rig Veda parece meio caótica, né? Sim, os números de hinos por livro não seguem um padrão óbvio. Mas a fonte sugere que isso é de propósito, que estamos olhando para uma mensagem criptografada. Para a gente começar a decifrar isso, acho que precisamos entender como esse cofre foi construído, certo? Perfeito. Existem basicamente duas formas principais de organizar o Rig Veda. A mais conhecida é a divisão em 10 livros que a gente chama de mandalas. Mandalas. Cada mandala é um conjunto de hinos, os suktas. E é justamente na contagem desses hinos que o código começa a se revelar. Certo. E a contagem de hinos por livro varia bastante, né? Não é algo uniforme, tipo 10 livros com 100 hinos cada. Não, longe disso. À primeira vista, a contagem parece aleatória. Varia de 43 hinos no livro 2 até 191 nos livros 1 e 10. Entendi. O segredo não está nos números individuais de cada livro, mas em como eles se somam, como eles se agrupam. O que importa para nossa análise são os totais e algumas combinações. Ok.
Então, o foco para esse código é a divisão em 10 mandalas. Mas você mencionou que havia duas formas de divisão. Sim. A outra é relevante para a gente aqui ou é mais uma curiosidade? Olha, é mais um elemento que mostra a complexidade da estrutura. É uma divisão em 8 partes, ou ashtakas, e cada uma com 8 subpartes. Essa matriz de 8 por 8 com certeza tem um simbolismo próprio. Com uma estrutura bem organizada também. Muito. No entanto, o código astronômico que o professor Kac decifrou, ele está todo contido na contagem de hinos da primeira estrutura, a dos 10 mandalas. Ok, vamos desvendar isso. Então, o foco é nos mandalas. Somando tudo, de quantos hinos a gente está falando? Imagino que o número total seja a primeira peça desse quebra-cabeça. Exatamente isso. Se somarmos os hinos canônicos dos 10 livros, chegamos ao número de 1017. 1017. Isso. Tem uma pequena nota de rodapé, que é o 8º livro que tem 11 hinos extras, os Valakilya. Mas eles são considerados um apêndice. A análise se foca nesse corpo principal de 1017 hinos. 1017, um número ímpar que, assim, de cara, não parece ter nada de especial. Onde é que está a primeira pista aqui? A pista está em como esse número se conecta com a visão de mundo védica. A cosmologia deles divide o universo em 3 reinos, os lokas. Ah, sim, a Terra, a atmosfera e o céu. Prithvi, Antariksha e Dyaus, exato. O que acontece se a gente dividir o número total de hinos, 1017, por esses 3 reinos? 1017 dividido por 3 dá 339. Exato. Um número redondo, sem sobras. Isso já é interessante, sugere que foi intencional. Mas o que 339 significa? Ele é só um terço do total ou ele tem um valor próprio? Ele tem um valor próprio. E é aqui que a genialidade do sistema começa a aparecer. O número 339 é uma chave astronômica que se conecta a um outro número fundamental na cosmologia indiana, o 108. 108, claro. Esse número está em todo lugar, no japamalas, em rituais. Mas qual é a conexão astronômica dele? A conexão é o que permite os eclipses solares perfeitos. A distância média da Terra ao Sol é aproximadamente 108 vezes o diâmetro do Sol. Certo. E a distância da Terra à Lua é cerca de 108 vezes o diâmetro da Lua. É por essa, digamos, coincidência cósmica que os dois parecem ter o mesmo tamanho no nosso céu. Entendi. Então temos o 1017, que dividido por 3 dá 339. E esse 339 está ligado ao 108. Como é que funciona essa ligação? A ligação é através do π, o número π. Pi. Se você multiplicar 108 por π, o resultado é aproximadamente 339. Nossa! E o que isso representa na prática? Imagina que você quer medir o arco que o Sol traça no céu, de um horizonte ao outro, se você usasse o próprio diâmetro do Sol como uma régua. Você precisaria de 339 sóis enfileiradas para cobrir o caminho todo. Exatamente. Ah, entendi. Não é um número abstrato, é uma medida visual. Então, a estrutura inteira do Rig Veda, os 1017 hinos, é construída sobre um múltiplo de uma observação astronômica. Isso já é bem impressionante. Muito. Mas se o total é a primeira camada, imagino que a forma como os hinos estão distribuídos pelos livros seja a próxima, né? Exatamente isso. Se a divisão por 3 foi a primeira chave, o agrupamento dos livros abre a segunda porta. O padrão tem uma simetria incrível. Como assim? Por exemplo, se a gente somar os hinos dos livros mais externos, o primeiro e o último. O livro 1 e o 10, que tem 191 hinos cada um? Ok. 191 mais 191 dá 382. Estou anotando o número. Agora, vamos pegar um grupo de livros do meio. O 2, o 3, o 5 e o 7. Somando os hinos deles, a gente chega em 296. Certo, 296. E agora vem a parte interessante. Qual é a média entre 382 e 296? Deixa eu ver, 382 mais 296, dividido por 2. Dá 678 por 2, que é 339. De novo. De novo. Exatamente. E quer mais uma prova da simetria?
Os livros que sobraram, o 4, 6, 8 e o 9, somam juntos adivinha quanto? 339. Exatamente 339 hinos. Então, a estrutura toda se equilibra nesse eixo de 339. Temos um grupo que soma 296, um que soma 339 e um que soma 382. É uma arquitetura matemática perfeita. Mas isso me leva a uma pergunta. Se 339 representa a trajetória do Sol nos equinócios, o que seriam os outros números, 296 e 382? Se for o que eu estou pensando. É exatamente o que você está pensando. Esses números representam a variação da jornada do Sol durante o ano. O 339 é a média, os equinócios, quando dia e noite têm a mesma duração. Certo. O 296, que é um número menor, corresponde à trajetória do Sol no solstício de inverno, o dia mais curto. E o 382, o maior, à trajetória no solstício de verão, o dia mais longo. Então, a própria arquitetura do livro, a forma como os hinos estão distribuídos, é um calendário solar. Não é um texto sobre o calendário, a estrutura é o calendário. Isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva. E a fonte menciona que a proporção entre o dia mais longo e o mais curto, ou seja, 382 dividido por 296, dá mais ou menos 1,29. Esse número significa alguma coisa. Significa, essa proporção corresponde à latitude da região do norte da Índia, o Punjab, onde a maioria dos acadêmicos acredita que a civilização védica floresceu e compôs esses hinos. Espera aí. Então o código tem até a localização geográfica dos autores? Exato. Eles não só mapearam o tempo, como também o espaço, e embutiram tudo na estrutura do texto mais sagrado deles. É de cair o queixo. A pergunta que fica é, se eles mapearam o Sol com essa precisão toda, será que pararam por aí? Ou esse código se estende para outros corpos celestes? Então, o que tudo isso significa? É aí que a toca do coelho fica ainda mais funda. A pesquisa do professor Kac foi além e testou combinações de hinos contra os ciclos dos planetas visíveis a olho nu. Mercúrio, Vênus, Marte. Esses mesmos. E o que ele encontrou é ainda mais difícil de atribuir ao acaso. A análise se foca no período sinódico, que, para simplificar, é o tempo que um planeta leva para voltar à mesma posição no céu em relação ao Sol do nosso ponto de vista aqui da Terra. Entendi. É ao ciclo de observação de cada planeta. Vamos ver os números então. Vamos começar pelo mais rápido, Mercúrio. O período sinódico dele é de 115,88 dias. Uma combinação específica de livros, o 2 e o 6, soma 118 hinos. 118 contra quase 116. É bem próximo, uma aproximação de uns 2%. Sozinho, até poderia ser sorte. Qual o próximo? Vênus tem um período sinódico de 583,92 dias. A soma dos hinos dos livros 1, 5, 9 e 10 dá... 583! Opa! Ok, agora minha sobrancelha levantou. 583 contra 583,92. A precisão aqui é de 99,8%. Isso já não parece mais acaso. E Marte? O ciclo de Marte é de 779,94 dias. A soma dos hinos de uma outra combinação de livros, que são o 1, 5, 7, 8, 9 e 10, totaliza 779. Outro acerto quase perfeito. É impressionante. A cada planeta, a chance de ser coincidência diminui exponencialmente. Ainda faltam Júpiter e Saturno, né? Sim. Júpiter tem um período sinódico de 398,88 dias. A soma dos hinos dos livros 2, 3, 5, 8 e 9, exatos 398. Incrível! Por fim, Saturno, com um ciclo de 378,09 dias.
A combinação dos livros 2, 4, 5, 6 e 9 soma 377 hinos. A gente está falando de 5 planetas, e os ciclos deles, que são números nada óbvios, estão mapeados com uma precisão altíssima dentro da contagem de hinos de um texto de milhares de anos. Exatamente isso. Mas isso me leva a uma questão que está me incomodando. Por que fazer isso? Por que esconder essa informação de uma forma tão complexa? Era para ser um conhecimento secreto só para iniciados? Ou o contrário, uma forma de garantir que ele sobrevivesse ao tempo? A fonte sugere que a segunda opção é a mais provável. É uma forma de criptografia genial. Textos podem ser mal interpretados, palavras mudam de sentido com o tempo. Traduções se perdem. Exato. Mas a estrutura matemática, a contagem, ela é inviolável. Enquanto as gerações de sacerdotes se preocupassem em preservar cada sílaba e cada verso do texto sagrado com precisão absoluta, e eles eram obcecados com isso, eles estariam, sem nem saber, preservando um almanaque astronômico perfeito. O significado literal do texto protegia a estrutura numérica. É como colocar uma joia dentro de um cofre que todo mundo adora polir, sem saber o que tem dentro. Uma analogia perfeita. E eu me pergunto se a gente está sendo justo com as aproximações. Por exemplo, Mercúrio deu 118 em vez de 116. Saturno 377 em vez de 378. A fonte fala sobre essa pequena margem? Fala sim. Primeiro, os valores sinódicos que a gente usa hoje são médias super precisas. Os valores reais flutuam um pouco por causa das órbitas elípticas dos planetas. Ah, claro. As contagens do Rig Veda estão bem dentro dessa variação natural. E segundo, a probabilidade estatística de 5 correlações tão próximas surgirem por puro acaso a partir de combinações aleatórias é astronomicamente pequena, para usar um trocadilho. É muito mais provável que tenha sido deliberado. O que me fascina é pensar que o que a gente está discutindo aqui pode ser só superfície. Se a organização dos hinos guarda tudo isso, o que poderia estar codificado na contagem de versos? Ou de sílabas? Pois é. A fonte até sugere isso, que essa pode ser apenas a ponta do iceberg. Exato. É uma ideia que muda o jogo. Ela nos força a olhar para esses textos antigos não só como filosofia ou mitologia, mas como possíveis repositórios de conhecimento científico, só esperando a chave certa para serem decodificados. Isso levanta uma questão provocadora. Que outras camadas de informação podem estar ocultas em textos sagrados ao redor do mundo, bem na nossa frente? Exatamente. É um pensamento para ficar remoendo por um bom tempo. Agradecemos muito a quem nos ouve por embarcar nessa exploração com a gente. Esse tipo de descoberta só ganha vida de verdade quando é compartilhada e discutida. Com certeza. E para continuar essa jornada por temas que desafiam nossa compreensão do passado, fica o convite para se inscreverem no canal Arqueobook, tanto no YouTube quanto no Telegram. A investigação desses mistérios continua por lá. Até a próxima!